está aqui, para você também que está online. Em nome de Jesus, abençoe sua vida, sua casa, sua família. Isso é uma manhã profética, amém? Ah, pelo amor de Deus. Essa é uma manhã profética, amém? Amém! Isso, vamos deixar que o povo veja que tem gente aqui que crê na promessa ainda, Amém! Essa é uma manhã profética e eu tenho certeza que o Espírito de Deus tem coisa para fazer no nosso meio, amém? A promessa do Senhor é a promessa que tudo que pedimos no nome dEle, com fé, Ele vai fazer. Amém! E nós estamos aqui nessa manhã para compartilhar de algo espiritual na nossa vida financeira, né? E é muito importante a gente entender sobre isso, por quê? Porque nós precisamos entender que existem áreas da nossa vida que não prosperam, que não avançam. Por quê? Porque existem entidades malignas destinadas para travar a nossa vida financeira. Tem pessoas que elas começam a crescer, começam a evoluir, e essas pessoas, elas, de uma hora para outra, a vida dela vira muito inconstante, né? Tem pessoas que vivem numa inconstância na sua vida financeira, na sua vida familiar. Quantos aqui concordam? Amém! Amém! Tem gente que vive uma inconstância muito grande, e às vezes a gente não descobre o porquê, né? Todo travamento financeiro, ele vem a partir de um travamento espiritual. Por quê? Porque quando a nossa vida financeira é travada, todo o resto é travado. Vocês percebem isso também? Quando a nossa vida financeira está travada, ela interfere na nossa vida emocional, ela interfere na nossa vida financeira, ela interfere até na nossa vida espiritual. Isso é muito sério. Por quê? Porque quando nós estamos endividados, desempregados, sem dinheiro, faltando as coisas dentro de casa, com boletos atrasados, nós não conseguimos orar com a intensidade que nós oramos. E às vezes a gente pensa assim, não, é nesse momento que nós teremos que orar mais. Mas o seu emocional está abalado, né? A sua vida emocional, ela está abalada. E quando a nossa vida emocional está abalada, nós não conseguimos, né, a nossa vida física também ser evoluída. Então, primeiro abala a nossa vida financeira, e com isso vem um abalo na nossa vida espiritual. A gente já começa a ficar meio descrente nas coisas. Se Deus me ama, por que eu estou endividado? Se Deus me ama, por que não tem isso? Por que não tem aquilo? E aí isso vai abalando, né, a nossa vida financeira. Já percebeu isso? A nossa vida espiritual, perdão. A nossa vida espiritual vai se abalando, e com isso a gente vai ficando desmurecido no espiritual, no espírito, e com isso a nossa vida emocional também, ela acaba sendo abalada. E aí a gente, com isso vem o estresse, com isso vem também a falta de paciência, com isso também vem talvez, né, o desespero, a ansiedade, vem também, né, as depressões. E começou aonde, gente? Lá no financeiro abalado. Percebeu isso? E aí com isso você já não tem mais estabilidade no seu emocional, e logicamente você também vai começar a ter problemas. Quais deles? Problemas familiares, problemas conjugais, problemas na sociedade. Você vai ser uma pessoa estressada, uma pessoa que vive, né, às vezes ali com problemas. Então, dentro disso nós estamos iniciando hoje, né, essa manhã profética, entendendo que a nossa vida financeira, eu não falo de uma vida financeira de riqueza financeira, isso pode vir, amém? Amém! Isso não vai nos corromper, amém? Amém! Só que o que nós temos que entender? Nós precisamos ter uma vida financeira estável. Estável que eu falo no sentido do Senhor nos abençoar. Por quê? Porque se nós entendemos que o fruto de tudo, que a raiz de tudo, né, é no mundo espiritual, mas o que o diabo vai fazer para abalar o mundo espiritual? Ele vai abalar o físico, e muitas vezes para ele abalar o físico, ele vai abalar a nossa vida financeira. Quantos concordam? Ele abala a vida financeira.
financeira, aí com isso abala o nosso emocional. E a maioria das doenças, elas começam aonde, gente? Emocional. Na emoção. Ela começa com a pessoa que tem um emocional abalado, emocional triste. A pessoa começa a andar desanimada, a pessoa começa a andar com cansaço que nem ela mesma percebe. Ela começa a andar, né, com dores pelo corpo. Por quê? Porque é o nosso corpo reagindo, né? O nosso corpo está reagindo a algo na nossa emoção. E isso é preocupante, presta atenção. Nós precisamos entender que eu comecei a falar de algo financeiro aqui. Olha, eu comecei a falar do que nós vamos falar nessas manhãs aqui proféticas. Eu vou começar a ensinar sobre algo que Deus tem me dado revelação, que é o quê? É a sua vida financeira, ela pode ser transformada em Deus. Amém. Tem como Deus fazer um milagre. Por quê? Porque começou lá na vida financeira, presta atenção. Começou na vida financeira, da vida financeira foi para a vida emocional. Da vida emocional já foi para a vida física. Você está sentindo isso na pele agora. E agora interfere tanto que você já não alimenta bem mais. Interfere tanto que você já não se veste bem mais. Interfere tanto que você pega a sua vaidade. E o diabo vai descaracterizando você. E ele começou em algo lá na raiz, que é o financeiro. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é o dono do quê? Do ouro e da prata. Por que Ele é o dono do ouro e da prata? Porque Ele que sabe administrar isso na nossa vida. Então, se o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e se porventura tem alguém aqui que é filho de Deus, amém, a vontade do nosso Pai é que nós venhamos ter com fartura. Nosso Pai, Ele não tem dinheiro, Ele é dono do dinheiro. Você entende o que eu estou falando? Uma coisa é você ter, né, dinheiro na conta e às vezes você nunca parou para pensar no que eu vou dizer aqui, mas você já parou para pensar? Teve um tempo, eu não sei se você é dessa época, né? Mas teve um tempo no Brasil, quem lembra do Collor? O que aconteceu? Faliu. E as pessoas que tinham dinheiro nas contas quebraram junto com o país. Sumiu o dinheiro das contas de uma hora para outra. Então pensa o que eu estou falando aqui. O nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não é o dono do Banco Central, do Banco Bradesco, do Banco Santander. Ele é o dono do ouro e da prata. E Deus pode transferir riqueza. Você acredita comigo? Amém. Deus pode pegar as riquezas de alguém que está administrando mal e colocar nas suas mãos. Então, por que Ele não coloca? Porque talvez exista alguma maldição na sua vida nessa área. Por que Ele não coloca? Porque talvez você não está preparado emocionalmente também para ter a quantidade de dinheiro que Ele vai te dar. Por que você não tem, às vezes, a sua vida financeira estável? Porque às vezes você gasta mais do que você ganha. Entende? Então o que nós temos que aprender aqui nessa manhã? Que Deus, Ele quer nos alicerçar, amém? Nessa área, Ele quer nos dar uma mentalidade de governo. Imagina se a gente tem hoje um governo nas nossas mãos, que nós não sabemos administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Por quê? Porque quando você dá o dízimo, um exemplo disso, você dá 10%, sim ou não? Sim. 10% você entrega. Mas o segredo não está nos 10% que você entrega. O segredo está nos 90% que você administra. Vocês estão aqui? Amém. Então, o importante não é simplesmente dar os 10% e ser um mau administrador dos 90%. Por quê? Porque 90% com Deus é melhor que 100% sem Deus. Sim ou não? Por quê? Porque quando você entrega os 10%, você está dizendo no mundo espiritual que Deus vai te dar sabedoria para você administrar os outros 90%. Qual é o segredo então? O segredo é você entender que muitas coisas que acontecem na sua vida hoje é por causa da sua vida financeira. Se a nossa vida financeira estivesse um pouquinho melhor, senhor, a gente sempre fala isso, a gente tivesse um pouquinho mais de dinheiro, a gente tivesse um pouquinho mais de
estabilidade, nós talvez faremos muito mais para Deus. Eu sei que o seu desejo é esse, eu sei que a sua vontade é essa. Por isso que você está aqui nessa manhã, para aprender mais sobre isso. Amém. Então, nós temos que entender que essas sextas-feiras são sextas-feiras proféticas, e nós vamos entrar por essas portas determinando e declarando que Deus, além de nos dar condição financeira, Ele também vai nos entregar o poder e o dom de administração para aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos. Que além de Deus nos dar a condição financeira, Ele vai quebrar a maldição do consumismo na nossa vida, que quer gastar além do que pode gastar, que quer comprar o que não pode comprar, que quer fazer dívida desnecessária. Então, Deus vai nos dar, além de dinheiro aqui, sabe, uma estratégia para multiplicar o nosso dinheiro. Além de nos dar dinheiro, Ele vai nos dar uma estratégia também para que nós venhamos crescer financeiramente, ter uma mente milionária, uma mente administradora, uma mente, sabe, porque tudo está relacionado, sabe, a você ter uma mentalidade. É por isso que eu falei que nós vamos iniciar, sextas-feiras proféticas, onde nós vamos aqui, quebrar maldição financeira. A Bíblia diz que não existe maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, porque Ele mexe, nós estamos presos em maldições dos antepassados. Percebam comigo, meu pai foi pobre, meu avô foi pobre, minha avó foi pobre, meu tataravô foi pobre. E aí você começa a acreditar que aquilo é para você também. Você começa a pensar assim, não, eu não posso ser milionário, porque você nunca teve uma mente assim. E aí você começa a entrar nisso. Isso é uma maldição que às vezes prende a sua mente. Então a maldição não tem poder em você no espírito, mas ela te pega você na sua alma, ela pega você às vezes na sua mente. E aí você começa a falar assim, eu nasci para dar errado. Não tem jeito não, tudo que eu ponho a mão é quando vai. Quando começa a crescer, quando começa a prosperar, alguma coisa acontece. O que é isso? Uma maldição, uma classe de demônio que está nesse lugar simplesmente para travar você nisso. Às vezes você percebe que às vezes não é a vontade de Deus eu não ter dinheiro. Pensa comigo, você acha realmente que a vontade de Deus é que você não tenha dinheiro? Se Deus permitiu você passar por alguma provação financeira, é para te aprovar. Então, mas toda aprovação tem tempo, data e hora. Então o que a gente tem que perceber? Eu não estou aqui falando para alguém que está passando por um deserto, que Deus coloca a gente no deserto. Deserto financeiro, deserto emocional, deserto na saúde, deserto no casamento, deserto na família. Nós vamos ter deserto que nós vamos ter que passar, e não tem como correr disso, amém? Eu não estou aqui pregando para alguém que está passando por deserto, eu estou aqui pregando para alguém que percebeu que existe alguma coisa no mundo espiritual que o inimigo tem trabalhado para que você não cresça, não avance, não prospere. E aí você começa a ter uma mentalidade de quê? De que você é isso aí mesmo, que você nasceu para dar errado, que você não vai prosperar, que você não pode ter algo melhor, que você não pode alcançar algo melhor. As nossas mentes são bloqueadas em algumas coisas, amém? Mas para isso Deus vai nos dar estratégia essas manhãs. Amém. Nós vamos nos reunir aqui toda sexta-feira e Deus vai nos dar uma palavra aqui, vai nos dar uma orientação, e nós vamos ser curados nessa área em nome de Jesus. Deus vai nos treinar, porque está chegando. Deus nunca vai promover algo como esse se não for para nos entregar coisas grandes. E eu queria falar que vocês são os primeiros, a primícia, que vão desfrutar de grande riqueza na sua vida. Amém. Amém. Porque se você está aqui, é porque Deus te trouxe para que você seja um administrador da riqueza que Ele vai te dar. Amém. Então você está fazendo parte da primícia. A Bíblia diz que a primícia santifica toda a massa. O que Deus está dizendo? Através de vocês que estão aqui hoje, toda a sua família vai ser edificada. Através de você que está aqui hoje, toda a igreja gerando vidas vai ser edificada.
Através de vocês que estão aqui hoje, toda a cidade de Sarzeiro será edificada. Através de vocês que estão aqui hoje, toda Minas Gerais será edificada. Através de você que está aqui hoje, todo o Brasil e o mundo será edificado. Por quê? Porque Deus não vai dar dinheiro para quem não tem propósito. Se você está aqui hoje, é para duas coisas: ou para portas se abrir, ou para portas maiores se abrir, ou para que o Senhor venha entregar muito propósito na sua vida, na sua empresa, no seu negócio. Amém? Amém. Você nasceu para dar certo. Amém. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para ser alguém que pode mudar a sua realidade financeira, espiritual, material, a sua vida familiar. Você pode ser a chave para que as coisas aconteçam. Só que existem algumas coisas no mundo espiritual que você precisa entender. E eu também. Amém? Vamos compartilhar uma palavra aqui que está em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos no verso 13 e o 14. Eu quero desafiar também a nós, a Igreja Viva. Amém. Está mais ou menos, a Igreja Viva. Amém. Aleluia. Eu quero desafiar também a nossa igreja a nós voltarmos, né, a ter as nossas Bíblias de papel, né? Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, tá? Por que eu quero desafiar isso para vocês? Porque Deus tem também falado algumas coisas comigo a respeito disso, amém? A gente precisa ser crente e mostrar que é crente. Amém. Hoje nem sabe quem é crente mais, entendeu? A gente precisa, né, ter uma Bíblia de papel, precisa ter ali mais contato com a palavra, né? Um contato físico. O contato digital é muito bom. Quem está às vezes, né, vai estar vendo e agora ou vai ver depois, é muito bom isso. Mas o contato de quem está aqui é diferente. Sim ou não? A unção que está aqui, ela é apalpável, lá ela é simplesmente transmitida. Aqui ela é apalpável. A gente pode sentir que existe uma presença de Deus aqui que está falando conosco. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 13 e 14. Então chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já alguma coisa difícil não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás rico, e ficarás limpo. Rico também, né? Amém. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ele ficou limpo. Só até aqui, amém? Pai, fala conosco, meu Senhor. Sim. Continue falando e nos dê estratégias dessa manhã que vão revolucionar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Gente, o que acontece? Nós estamos aqui diante desse texto, e como eu já estava falando com vocês aqui, nós estamos com um homem que tinha problemas escondidos. Naamã, ele era um homem de guerra, um homem forte, um homem que comandava o exército, mas ele tinha um problema, e esse problema ficava debaixo da armadura dele. E aquilo ali era um problema tão grande que com certeza abalava-se o emocional dele. E o que eu quero falar aqui conosco? Não adianta termos coisas exteriores se nós não somos alguém que carregamos coisas interiores. Esse homem então carregava uma lepra, e a lepra era um símbolo de uma maldição naquele tempo, e ele agora começa a ser alguém que tem um problema escondido. E o que às vezes acontece na nossa vida? Às vezes nós não prosperamos e não avançamos, por quê? Porque existem algumas coisas que estão escondidas. Uma delas é procrastinação, preguiça, desânimo. Não é verdade? Como é
Você chega ali às vezes na sua empresa, você chega ali às vezes na sua casa, ou no lugar onde você trabalha, ou no seu próprio negócio, e você pisa ali, alguma coisa começa a sugar a sua energia, você começa a sentir que você está ficando desanimado aqui. Por quê? Porque existem alguns problemas que às vezes estão escondidos. E na história vai dizer que uma menina está falando, e ela fala assim: se você soubesse da sexta-feira profética, da manhã profética lá da igreja. Glória a Deus. Se você ouvisse falar da palavra profética que nós temos recebido dentro da nossa igreja. Ela fala assim para ele, em outras palavras, ela fala: se você pudesse encontrar com o profeta Eliseu, ele iria transformar a sua vida. Por quê? Porque você tem uma armadura, mas ele não quer simplesmente você ande com a armadura. Deus quer que você ande limpo, tanto por fora quanto por dentro. Porque só pode ser um general, só pode ser um comandante, só pode ser um rei, só pode ser rico, só pode ser próspero aquele que está preparado por dentro e por fora. E aí eu tenho alguma coisa para te falar aqui nessa manhã que talvez você não vai gostar, mas eu vou te chamar aqui para ser confrontado e eu também ser confrontado, amém? O problema é que nós não estamos ganhando por fora, porque nós estamos com lepra por dentro. E Deus sabe que o dinheiro, ele não muda ninguém. O dinheiro potencializa aquilo que nós já somos. Então imagina para alguém que tem um problema. Esse problema com o dinheiro ele vai intensificar 100 vezes mais. Uma pessoa que já é depressiva com o dinheiro, ela vai ficar muito mais depressiva. Por que pessoas ricas elas suicidam? Porque pessoas ricas elas têm problemas de depressão, de ansiedade, porque Deus está nos dizendo algo: o dinheiro não resolve tudo. O dinheiro potencializa o que você é. E o que é alguém leproso potencializado? Ele vai multiplicar o que, irmão? Lepra. Ele vai multiplicar a doença que existe nele. Olha para cá, Deus está nos chamando aqui nesses dias para nos curar de todas as lepras que possam estar talvez atrapalhando a nossa vida de avançar. E você precisa identificar quais são as lepras que você tem. Quais são os problemas internos que você tem? Por quê? Porque no dia que você for curado internamente, Deus vai te dar e te prosperar externamente. Tem pessoas que elas não podem ganhar uma roupa melhor, porque se ela ganha uma roupa melhor, ela fica soberba, arrogante, etc. Tem pessoas que não podem ter um carro melhor, não podem ter uma casa melhor, não podem ter isso melhor, que elas ficam soberbas, arrogantes, etc. E aí você me fala assim: pastor, então por que Deus permite que alguém que é arrogante, soberbo, avance e prospere e eu não? Entenda uma coisa: dinheiro na mão de quem é dessa maneira não foi Deus que colocou. Esse mundo jaz do maligno. Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus e o diabo não vai nos dar dinheiro. Por que ele não vai nos dar dinheiro? Porque ele sabe o que nós vamos fazer com o dinheiro: potencializar o reino de Deus. O que acontece então? Acontece que muitas pessoas, filhas de Deus, não estão prosperando e avançando porque tem algum perdão que precisa ser liberado. Porque senão, quando Deus te der a condição financeira, você vai querer esfregar na cara de alguém que você é bom, que você é rico, que você tem. Entenda o que eu estou falando aqui com muito amor. Qual é a sua lepra? Qual é a sua enfermidade? Qual é o problema que você enfrenta que não te deixa avançar? Eu falei um pouquinho sobre procrastinação. Talvez a sua lepra seja isso.
Começa e não termina, começa e não termina. Dá início ao projeto e não termina. Isso é perigoso. Perigoso por quê? Porque às vezes você pensa que dá início a um projeto e parar não tem problema, não tem problema sim. Por quê? Porque projetos que não evoluem são problema na nossa vida. O problema da procrastinação, às vezes você pensa o seguinte, vou te dar um exemplo, você começa a ler um livro e para de ler esse livro. Qual que é o problema da procrastinação? O problema é quando você recua. Por quê? Porque às vezes você está lendo um livro e de repente você se desperta para ler outro livro, beleza? Você está procrastinando em uma tarefa, mas está evoluindo ainda. O problema da procrastinação é quando ela te para. Quando ela te paralisa de uma vez por todas. Porque aí o ciclo não fecha. Então, talvez o seu problema, o meu problema seja esse. Talvez o nosso problema seja a preguiça espiritual, apatia. Você começa a ser uma pessoa que é preguiçosa, você não entende porque essa preguiça, esse cansaço, esse desânimo é espiritual. E como que nós vamos combater algo espiritual? Com o Espírito. Você precisa entender sobre essas lepras, essas coisas que estão talvez dentro, para que você seja revelado por fora. E como que você vai saber? Você só vai saber estando aqui conosco. Por quê? Porque você tem que, primeira coisa, identificar que você tem um problema. Primeiro ponto é esse, você identificar que você tem um problema, sim ou não? Quando eu identifico que eu tenho um problema, eu sei aonde eu estou falhando. Quando eu identifico um problema, eu sei onde está a minha lepra. Quando eu começo a anotar e identificar os meus problemas, eu começo a entender que existe um problema na minha vida que eu preciso melhorar. A primeira coisa que eu faço, eu começo a entender que existe coisas que estão acontecendo e que eu estou fazendo que precisa melhorar, porque eu sei o meu problema. Eu sei a situação que tem me paralisado, eu sei. Eu não sei por que acontece, mas eu sei que tem o desânimo, a preguiça, o cansaço, a procrastinação. Oh Deus, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso melhorar naquilo outro. Quantas coisas você precisa melhorar, tanto no espiritual, quanto no físico, quanto no seu emocional. Eu preciso parar de xingar, eu preciso parar de ser estressado, eu preciso parar de ser assim, eu preciso parar de ser assim, eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso mudar isso na minha vida. Quantos de nós não temos vários problemas que nós precisamos mudar? Quem é que tem problema, irmão? Quem é que tem lepra que precisa se curar? Precisamos. Então, a primeira parte você já entendeu, é o que? Identificar. Você está aqui hoje, enquanto eu estou falando aqui, o Espírito de Deus está te falando coisas aí que você sabe realmente, isso aqui é mesmo, por isso que eu não prospero, por isso que eu não avanço, por isso que eu... Irmão, a gente tem que ter uma vida intensa, tanto em Deus quanto no físico, para que a gente venha prosperar e avançar. Quem é que nasceu em berço de ouro? Nós temos que fazer alguma coisa, você concorda? E o diabo quer que você faça alguma coisa? Não. Então qual que é a primeira estratégia dele? A primeira estratégia dele é fazer você pensar que essa lepra é sua, que esse problema é seu e que você não consegue vencê-lo. Só que ele coloca uma menina para falar de um profeta que tem uma palavra que pode transformar a sua vida. Você está aqui? Entenda uma coisa, para que Deus promoveu isso aqui? Será que é simplesmente um fogo de palha? Nós estamos aqui reunidos na sexta-feira para falar de uma área específica na finanças da gente, da nossa vida financeira. Será que Deus está talvez brincando com a nossa fé? Será que talvez o pastor está brincando com a sua fé? Será que não tem um propósito nisso? Por que você está aqui hoje? Entenda, Deus está falando conosco. Eu te trouxe aqui para te mostrar que essa lepra pode ser curada. Amém. A menina está falando, que existe um profeta, existe um Deus, porque o profeta era a figura de Deus. Existe um Deus que, se você conhecer Ele pode transformar a sua vida. Amém. Existe um Deus que, se você conhecer Ele pode pegar essa lepra e tirá-la de você.
Quantas pessoas olhando, você conhece que está andando de carro novo e nada contra isso, está andando aí de carro zero aí, com a casa caindo aos pedaços? Quantos? Quantas pessoas estão endividadas até o tutano e continuam comprando uma roupa para mostrar que ele é bonito? Quantos? Quantos de nós estamos com vários problemas na nossa vida, endividado e fazendo mais dívida para ter uma aparência? Quantos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus está querendo nos mostrar o seguinte: você não precisa se esconder atrás disso. Nós não precisamos nos esconder atrás disso. Nós temos um Deus que pode nos dar e nos manter. Amém. Nós temos um Deus que pode nos dar e nos manter. Amém. E quando Deus nos dá, você está aqui. Amém. Quando Deus nos dá, é algo divino. O que Deus está usando hoje? Está usando hoje a menina. Está usando hoje o megafone. Está usando hoje a sexta profética. Está usando o que? Amanhã profética. Para quê? Para te falar uma coisa. Ei, não precisa ficar escondendo atrás da armadura. Tem como você ser próspero e rico fora dela também. Aleluia. Então qual que é o segredo que Deus está nos dando aqui? Aquela menina fala agora para Naamã, e quando ela fala para Naamã agora que existe uma maneira dele realmente ser rico e próspero, ele não fica mais escondido atrás daquilo. Ele vai até o profeta. Então a primeira coisa que eu falei para você é o seguinte: identificar que existe um problema na sua vida. E muitas vezes você não vai identificar isso sozinho. Muitas vezes Deus vai usar alguém que você mesmo espera para falar com você algumas coisas que pode mudar a sua vida. Então, como você identifica o problema do pouquinho? Você identifica ouvindo uma palavra nesse sentido financeiro. Segundo, para nós encerrarmos, é o que? Nada muda. Não adianta nada essa palavra estar confrontando você, me confrontando aqui nessa manhã, se nós não tomarmos uma atitude quanto a isso. Não adianta a gente falar assim: eu vou melhorar minha vida financeira estourando meu cartão de crédito. Não adianta eu falar: eu vou melhorar minha vida financeira gastando mais que eu posso. Não adianta eu falar: vou melhorar a minha vida financeira se eu não tenho uma atitude em prol daquilo. E você está tendo uma atitude muito importante de estar aqui. Só o fato de você estar aqui é o seguinte: você deu o segundo passo de Naamã. O primeiro foi reconhecer que ele tinha um problema. O segundo foi ir atrás de Deus, atrás de um profeta, atrás de uma palavra. E o terceiro, fazer o que o profeta falou. Ele não queria fazer. O texto que nós lemos aqui agora vai ser claro. O servo dele chega diante dele e fala: meu Senhor, meu Pai, será que ele falou uma coisa difícil? É porque o coração dele estava tão leproso também, que ele queria nem ouvir o profeta, ficou com raiva. O profeta nem foi atender ele. O profeta só falou para ele: é isso. Manda avisar ele, que é para ele ir no Rio Jordão, nos rios sujos daquele tempo, e no Rio Jordão e se mergulhar 7 vezes. Mas ele queria não. Tem aquela música dele: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar, e como Naamã, ser curado. Por quê? Porque aquele rio era um rio que ia curar a lepra de dentro. Você está aqui para depois curar de fora. Amém. O que Deus está dizendo para nós aqui? Existe um rio, aleluia, existe um rio que eu posso mergulhar nele, posso mergulhar nele, posso mergulhar nele, Pai, posso mergulhar nele, Pai, posso mergulhar nele, não pode, Deus pode. Amém. Deus pode nos fazer. O que a gente tem que fazer? Então, ouvir algo que não é bom, mas que vai mudar a nossa vida, que vai transformar a nossa vida. Você concorda comigo? Você precisa. Amém. Você precisa crescer. Você precisa evoluir. Não adianta, meu irmão, você ficar, às vezes, sabe, igual o profeta ficou, igual a irmã ficou chateado.
Às vezes você vai ler uma palavra ali, vai te confrontar. Às vezes alguém vai te dar um estudo, você vai confrontar. Você vai ver um culto, você vai ouvir uma palavra, isso vai te confrontar. E às vezes você vai ficar, sabe? E cheio, eu não vou fazer também. Entende o que eu estou falando? Mas Deus ainda vai colocar alguém do seu lado. Porque quando Deus quer fazer na vida de um homem, Ele vai dar estratégias para aquele homem. Basta você querer ouvir. Aquele homem então ouviu os seus servos, ele foi. E quando ele foi, ele mergulhou quantas vezes, gente? Para nós encerrar aqui, 7. No sexto mergulho dele, ele estava curado. Não. No terceiro mergulho ele estava curado. Não. Em qual mergulho? No 7. Por que foi 7? Porque a palavra foi 7. Vocês estão aqui? Amém. Só vai acontecer quando você for até o final na palavra que Deus tem. Aleluia. Porque o diabo sabe e usa a procrastinação, a preguiça, o desânimo, o cansaço. Por quê? Porque ele sabe que se você chegar até o 7º mergulho, até agora deu errado. Calma, você ainda está no 6º mergulho. Até agora não aconteceu. Deus já prometeu, Deus falou que ia curar minha meta, que ia me prosperar, que ia avançar, que ia me dar minha empresa, que ia dar meu negócio, que ia abrir a porta de emprego, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, e não aconteceu. Não desiste, não para, continue. Aquele filme do Procurando Nemo, continue a nadar. Aqueles peixes estavam tudo ali já dentro da rede, né? E aí todo mundo um lado, outro pro outro, né? E aí a peixinha lá, doidinha lá, vai falar assim, né? Vamos para lá, todo mundo, continue a nadar. Tem que ter um líder falando, você continua, vamos para cá, sabe por quê? Porque a rede vai estourar. Você não entendeu, eu não estou falando de desejo, eu estou falando da sua vida. Vai estourar a rede, vai fluir o negócio, vai prosperar, vai avançar. Você vai conseguir, só não para, só não desiste. Identifica o problema, vai atrás da solução e faça tudo o que Deus está mandando você fazer. Vai acontecer um milagre na nossa vida. A porta vai se abrir, o negócio vai virar. O diabo não vai ter poder de nos paralisar, de nos manter paralisados. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida financeira em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Essa é a palavra que a gente tinha para a sua vida aqui hoje. Aleluia. Amém? Entenda isso. Identifique o problema. Identifique o problema. Mas não só identifique, como vá atrás para resolver. E faça tudo que Deus está mandando você fazer. Você tem o Espírito Santo. Você tem algo mais precioso que empresários milionários carnais. Você tem uma estratégia de vida. Porque às vezes você vê outros prosperando, outros avançando, outros crescendo, e às vezes a gente fica assim, meu Deus do céu. Eles têm o ouro e a prata, nós temos o levantamento. Amém. Deus pode nos dar uma estratégia que vai mudar a nossa vida. Deus vai nos dar uma estratégia nessas manhãs proféticas. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Essas sextas-feiras que nós estamos aqui, Deus vai te dar uma estratégia que vai mudar a sua vida financeira, que vai trazer a solução, que vai trazer, eu profetizo em nome de Jesus, que toda sexta-feira que você pisar nesse lugar, uma nova estratégia, uma nova resposta, uma nova palavra, um novo conhecimento, um novo desatar vai acontecer na sua vida de uma maneira tão poderosa, tão gloriosa, que isso vai te prosperar, isso vai te avançar, isso vai crescer. Você vai ter para emprestar e não para pedir emprestado. Eu declaro que a unção do cabeça e não o calmo está sobre a sua vida. Eu declaro que a miséria não tem lugar na sua vida. Eu declaro que a pobreza perdeu nessa manhã. Eu declaro que tudo que te impedia de avançar, de prosperar, eu declaro como um profeta de Deus que tudo aquilo que te travava no mundo espiritual, para que as suas finanças não avançassem,
Se prepara porque vai vir chuva. Vai vir chuva e abundante chuva. Aleluia. Abundante. A nossa terra só precisa estar preparada. A nossa terra só precisa estar preparada. Só precisa da semente plantada. Oh. E por isso nós vamos plantar uma semente agora. Aleluia. Glória a Deus. Pega o envelope daqui a você. Os voluntários aí, os servos aí, isso, ajudem eles. Onde isso, Aleluia. legal para todo mundo aí. Amém. Quero que vocês vão receber. Amém. Glória a Deus. Irmãos, toda sexta-feira da manhã, eu vou dar uma ordem de comando aqui, amém? Amém. E você vai ouvir e interpretar da maneira que você quiser. Mas toda sexta-feira de manhã, nós vamos trazer a nossa melhor semente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós vamos trazer a nossa melhor semente. Você que está aí na internet querendo ofertar também, sabe? Você nos procure aí, mande um direct aí, não deixe de semear. Não adianta você ver a palavra, ouvir a palavra e não acreditar nela. Se você não acredita na palavra, a palavra não acredita em você. Amém. Se você não acredita na semente, a semente também não acredita em você. Então o que nós vamos fazer nas sextas-feiras pela manhã? Nós vamos trazer a nossa melhor semente. Se a melhor semente for R$10, amém. Se a maior nota que você tiver na sua casa na sexta-feira for R$20, amém. Se for 100, amém. Se for 200, amém. Você vai trazer a melhor semente. Por quê? Porque essa sexta-feira é manhã profética para a nossa vida financeira avançar. E não faz sentido nós virmos para cá, nos reunirmos, tá? E não entregarmos a semente. Então nós vamos encerrar aqui agora. Nós vamos encerrar orando pela nossa melhor semente. E eu quero declarar, irmão, que na medida da sua fé, irmão, na medida da sua fé, irmão, que você plantar uma semente, eu quero declarar que 7 dias, eu declaro como profeta do Senhor, que o que você plantar na semana, você vai colher 7 vezes mais. Eu quero declarar que você que vai plantar 100, vai colher 700 na semana, você vai dar o testemunho. Isso é se Deus não quiser, você colher 100 vezes mais. Só que me entenda, não pode ser por interesse. Não pode ser por barganha com Deus. Tem uma conta para pagar aí de R$700, quanto que eu tenho que dar 100? Deus vai me dar 700, eu pagar. Não pode ser assim. Deus não é pirâmide. Deus não é investimento. Não. Tem uma coisa, é semente, é plantio. Então, o que eu estou falando com você? Não desista de plantar, sabe por quê? Porque vai chegar a chuva. Amém. Você não está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu explicar para você aqui. Vai vir abundante chuva. E toda semente que você já plantou na terra seca. Eu estou vendo Deus falar. Tudo que nós plantamos em tempo de seca, vai chegar a chuva. Tem semente há 7 anos atrás que nós plantamos, quando começou a girando vidas, que até hoje nós não colhemos o fruto dela. Mas não preocupa não. A abundante chuva do Senhor vai ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que vai regar até a semente do primeiro ano da girando vidas. Aleluia. Eu creio, nós vamos continuar falando aqui, porque quando a chuva chegar, meu irmão, quando a lã de roupa chegar, amém. Quando a casa melhor chegar, amém. Quando a igreja maior chegar, amém. Quando as cadeiras melhor chegar, amém. Quando o painel de LED chegar, amém. As pessoas vão ficar assim: o que está acontecendo? Abundante chuva, Aleluia. mas aqui só nasce se planta. É loucura querer colher onde não se plantou. Sim ou não? É loucura. Às vezes acontece, né? Deus é tão bom e misericordioso.
que ele coloca um pé de árvore, de manga do lado da sua casa, na casa do seu vizinho. Você bateu lá no portão e pediu uma manga. E ele até te dá uma manga lá, né? Para te abençoar. Mas a promessa de Deus para você é para você ter o pé de manga. Aleluia. E é para você ficar pedindo. Aleluia. Existe um tempo que ele pedir, glória a Deus. Mas vai ter um tempo que você vai poder distribuir. Aleluia. Essa é a promessa de Deus para você. Essa é a promessa de Deus para você. Pega a sua semente aí agora e dê nome para ela. Olha, irmão, nós não vamos fazer nada como pessoas ignorantes, loucas, que saem colocando dinheiro ali. Nós não estamos colocando dinheiro ali. Nós estamos colocando semente. Semente tem nome. Você chega para comprar uma semente no seu sítio, lá na casa de ração. E aí você chega lá na casa de ração, na casa de semente, na casa do agricultor, na casa do agricultor, e aí você fala assim, me dá uma semente aí. E aí a pessoa fala assim, você quer semente de quê? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Deus dá semente ao que semeia. Qual semente você vai dar? Deus, eu estou dando essa semente aqui, porque essa semente vai fazer isso. Eu estou dando essa semente porque eu creio que essa semente é aqui. Eu creio no poder da semente. Quem crê também, irmão? Amém. Existe um poder na nossa semente. E tem fruto dessa semente que os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos vão receber. Amém? Vamos dar uma oferta. Vamos dar uma semente ao Senhor. Quem de pé? Isso, todos de pé. Segure aí, filho, a sua semente. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus de milagre. Meu Pai, eu quero te clamar agora, Pai. Dê ordem aos seus anjos, ministradores de riquezas, aqueles, ó meu Deus, que traz a resposta ao milagre. Anjos do nosso Deus, que trazem a chave da vitória, da resposta, a chave do milagre, a bandeja da prosperidade, a unção da prosperidade. Anjos do nosso Deus, ministradores agora, aonde tiver uma entidade da pobreza, da miséria, oh meu Deus, que os anjos do Senhor agora comece a colocar a retirada todo demônio da pobreza.
uma grande colheita. Diga: a minha semente não se compara com o tamanho da árvore, com a quantidade de folhas, com a quantidade de galhos e com a quantidade de fruto que a minha semente vai dar. Amém. Deus abençoe você aí. Vamos entregar a nossa oferta aqui agora, presencial. Quem vai entregar digital também, você faça em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos entregar a nossa oferta aqui, gente, agora com fé. Amém? Amém. Já? Pega a minha. Amém. Amém, gente. O Senhor nos abençoe, nos guarde essa manhã. Você que vai embora aí com os seus afazeres, né? Que Deus te dê muita graça, sabedoria. Que Deus te dê unção. Que Deus venha abrir a nossa mente. Que nessa manhã todas as portas sejam abertas. A nossa sexta-feira vai ser uma sexta-feira de provisão. Amém. Deus, aleluia. Ora, Deus vai nos surpreender. Amém. Eu creio. Ainda nesse dia chamado hoje. Amém. Eu creio. Eu creio. Deus tem coisas para fazer ainda hoje. Para mim, a palavra é essa. Tenho eu surpresa para você. Aleluia. Ainda hoje, surpreenderei a tua vida. Amém. Diz o Senhor dos Exércitos. Creio. Aleluia. Porque vocês deram um passo. Olá.